Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do CapCast. O CapCast é o podcast da agência de live marketing Cap, onde a gente traz aqui convidados mais do que especiais, sempre da área de eventos, para falar sobre os diversos assuntos. E a nossa convidada de hoje é a Nancy. Nancy, é um prazer receber você aqui, ainda mais para falar sobre esse assunto tão importante. Antes eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Antes de tudo, seja bem-vindo. Obrigada. Nancy Conilheiro. Nancy é produtora de eventos, com 65 anos, avó de 3 netos, inclusive adora andar de skate com eles também. Sim. E há alguns anos, Nancy, você passou aí por uma experiência desafiadora que exigiu de você aí muita fé, muita força também, quando você descobriu o câncer de mama. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como foi esse processo, como que você descobriu, se na época você chegou a fazer o autoexame, enfim, contar um pouquinho pra gente sobre esse episódio aí da sua vida. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre um assunto que, de certa forma, é delicado, mas é um assunto extremamente importante para todas as mulheres e alguns homens também, que também são acometidos por essa doença. Eu descobri o câncer de mama em 2009, eu estava voltando de eventos e aí, por acaso, fazia muito tempo que eu não fazia um check-up, acabei indo fazer um check-up. E aí, nesse check-up, na área ginecológica, o meu médico, na ocasião, meu ginecologista, quando viu o resultado da minha mamografia, percebeu que tinha algo diferente. Falou, você tem alguma coisa que não está bacana aqui nessa mamografia. A gente percebe uma sombra, percebe um sinal, e então ele me orientou para que eu fosse para um mastologista. Aí, antes de ir para esse mastologista, ele já fez a indicação para fazer todos os exames específicos para aquele momento. E foi aí que eu comecei a minha trajetória para eliminar essa doença da minha vida. Foi um processo assustador, assim, porque ele foi uma surpresa muito grande, né? Você vai fazer um check-up e eu sempre fui uma pessoa muito regular com relação a isso, então eu sempre me cuidei, fiz os check-ups, eu ia aos médicos, sempre me preocupei muito com as mamas. Eu já tinha tido 2 filhos, eu amamentei meus filhos durante o período até maior do que o previsto. Então, assim, sempre cuidei desse lado. E aí, fazendo esse check-up, você descobrir que você pode ter alguma coisa já é complicado. Quando eu fui fazer os exames já na clínica específica, o médico já pediu uma coleta de material, né, da minha mama direita, e foi naquele momento que eu tive consciência do que estava acontecendo. Porque eles fazem essa coleta de uma forma, para eles, muito simples, né? Mas para a gente é meio abrupto, assim, né? Porque você fica assustado. É uma agulha que vai entrar na sua mama e vai tirar um pedacinho. E eles vão falando isso, você vai ficando... coisa invasiva, de certa forma, você vai ficando, né? Assustado, né? E aí eu falei, não, vamos respirar fundo e vamos enfrentar. Já passei por outras situações, vamos enfrentar isso. E aí, no momento em que eles fazem a retirada e que a enfermeira, eu nunca vou esquecer desse momento, ela colocou a mão dela sobre a minha mão e ela falou, eu te desejo muito boa sorte. Eu falei, ferrou, já está dado a minha, já está acontecendo. E aí passou esse período, em julho de 2009, saiu o resultado e realmente eu estava com um câncer que não era nada muito pequeno, já era um câncer grande. E eu fazia o autoexame, mas eu não percebia essa diferença. Uhum. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente falar é que o autoexame, ele é extremamente importante, mas ele também tem que estar acompanhado de um exame médico, clínico. Mais específicos, mais até esses específicos. De rotina que você já costumava sempre fazer, né, Nancy? Sim, porque no autoexame você pode até perceber alguma coisa, você pode até não sentir. Então, a importância é que, passado uma determinada idade na vida da gente, a gente tem que fazer o exame uma vez por ano, não tem jeito, não tem como escapar disso. E foi graças a esse exame que eu
diagnostiquei essa doença. E daí para frente foi o início de todo um tratamento e toda uma situação familiar, né? Eu ia perguntar exatamente bem, isso, já pegando esse gancho, Nancy. Você comentou que para você foi um choque, né? E não tenho como me colocar na sua situação, mas posso tentar imaginar. Mas eu queria também que você contasse um pouco como foi essa reação da sua família, o apoio, como foi também contar, porque eu imagino que é uma outra preparação para você contar, né, levar a notícia para sua família. Na verdade, assim, eu fiz todo o processo, desde do início com o meu ginecologista até a entrada no hospital, que eu fiz o tratamento, eu não contei para ninguém, eu fiquei com aquilo para mim, porque eu queria ter uma certeza de que as coisas iriam acontecer, eu não queria afligir. Eu já, na ocasião com os meus 2 filhos, minha filha estava num relacionamento novo, o meu filho ainda morando comigo em casa, mais jovens e tal, e aí eu falei, vou contar um pouquinho mais para frente. Quando eu recebi o diagnóstico e marquei a minha primeira consulta num hospital, que é referência no Brasil, na América Latina, para o tratamento do câncer, eu liguei para minha irmã, a minha irmã mais nova, que é a pessoa com quem eu tenho tinha uma proximidade maior física e também emocional. A minha irmã, que mora no sul, estaria mais distante de mim, então eu falei, vou falar com ela. Aí liguei e falei, olha, eu preciso dar uma notícia para vocês, não é muito boa, mas é uma coisa que já está acontecendo e eu já estou com o diagnóstico, tudo já, mas o que é? Eu estou com um câncer de mama e preciso da ajuda de vocês agora para seguir, porque eu sei que vem um processo pesado de tratamento. Não é um processo leve, eu tomo um remédio e me curo, não, é um processo que vem pesado e eu já fui avisada de que vai ser um processo longo. Ela veio para minha casa, em 40 minutos ela chegou em casa, ela e o marido, já desesperados, o que a gente faz? Nós precisamos te ajudar. Não, calma, vamos devagar. Então eu acho que meio que eu dei um pouco de controle para eles, porque dentro do meu coração, dentro daquilo que eu já estava sentindo, eu entendia que não adiantava passar o processo com aflição. Eu teria que passar por aquilo com a maior naturalidade e consciência possível. Tinha que ser calmo, tinha que ser ponderado. Quase com essa resiliência mesmo e fé, eu acho que é um pouco de você tudo, tem né, que ter, senão você não encara. Porque quando eu sou eu sou mais velha do que vocês, então eu digo assim, quando eu era criança, ou quando eu era adolescente, jovem, eu ouvia sempre, fulano está com câncer. Então era um diagnóstico de morte. Pessoa vai morrer, ela tem câncer. E não é assim que funciona. Nós temos uma evolução incrível na ciência e quando você pega a coisa no início, você tem muita condição de superar e de se curar. Então, pedi calma para eles. Vamos contar para os meninos? Não vou contar agora. Eles estavam com uma viagem marcada na época, eu lembro. Falei, deixa eles viajarem, quando eles voltarem eu conto. Minha irmã foi embora, você vai contar, vou. E aí a minha maior dificuldade em todo esse processo era contar para o meu pai. Porque o meu pai não morava aqui em São Paulo, estava morando fora, morava em Porto Alegre. E o meu pai, por ser mais idoso, ter mais idade, já para ele eu tinha mais medo de contar. Sim. Então, passei por isso, contei para os meus filhos, eles ficaram preocupados, choraram e me apoiaram. Não, mãe, a gente está junto, vamos até o fim, o que precisar fazer nós vamos fazer. Mas à noite, eu lembro que nessa primeira noite eu não conseguia dormir direito, porque você acaba sendo acometido de muitos processos de insônia. É terrível. E eu via que à noite eu ouvia choro. Então eu percebia que a minha filha chorava. Então eu falava, e ela chora soluçando quietinha para que eu não sinta. Então assim, foram momentos bem delicados que a gente vivenciou. Aí depois contei para minha irmã, que morava em Porto Alegre, que também entrou em parafuso, chorou, falou, mas estamos juntos para tudo que precisar. E aí, surpreendentemente, meu pai veio falar comigo por telefone uns 2 dias depois, e veio dele uma frase muito fofa, assim. Ele falou, olha filha, tem cura,
Hoje em dia, a gente não tem mais, não morre mais de câncer, pode ficar tranquila que você vai se curar. E aí começou o processo. Foi um processo que teve o início em setembro de 2009. E Nancy, você contou também, né, além de todo, imagino, todo o processo físico, né, todo o tratamento, todo esse desgaste também físico, a parte emocional, né, você falou para lidar ali com a família, para contar o choro ali da sua filha, toda essa parte emocional que você passa, insônia. Você também teve ali uma ajuda, algum processo terapêutico durante esse tratamento também? O hospital ele nos dá, né, um acompanhamento, ele indica que a gente faça um acompanhamento se a gente se sentir à vontade para fazer isso. Sim. Eu naquele momento não achei que precisasse, eu fiquei tranquila. A minha família é uma família muito unida. A minha irmã até ela fala assim para mim, eu falei uma besteira para você, se tivesse que acontecer um câncer na família era você que teria que ter, porque você é a mais forte de todas e tal. E não é nem por ser mais forte, é porque eu lido com as coisas de uma maneira muito realista. Então, quando eu conversei com o médico a primeira vez, já em companhia da minha irmã e da minha filha, que estavam comigo, que nós fomos lá receber porque assim, você recebe o diagnóstico, depois é feito um estudo no hospital, eles te chamam para te passar o tratamento. Quando eu recebi as opções de tratamento, o médico me falou, olha, eu lembro, ele fez um desenho, ele desenhou as mamas, falou, os quadrantes são esses, você tem aqui um tumor grande, não é pequeno, ele está atrás do seu mamilo direito, e nós vamos ter que entrar num processo, eu tenho duas opções de processo para você. Quando ele me passou essa informação, foi ficando assim uma coisa mais sensível para as pessoas que estavam comigo. E aí as pessoas começaram a ficar assustadas, mas como assim? Como que é esse processo? Então o processo eu teria duas opções, ou eu faria uma quimioterapia antes de fazer a cirurgia para tentar diminuir o tamanho do tumor e tentar diminuir o tamanho da retirada da minha mama, eles iriam tentar trabalhar com quadrante, ou então eu faria a cirurgia. Eles abrem e veem em que situação mesmo aquele tumor está. Então, aí a partir dali, poderia fazer quimioterapia e radioterapia depois. Então, eu lembro que quando o médico me passou esse diagnóstico, ele falou para mim, ele falou, olha, pelos teus exames aqui, pelo tamanho do tumor, você tem 80% de chances para se curar. Eu falei, se eu tivesse 1% de chance, eu me curaria. Se o senhor está me dando 80%, eu já me considero curada. Então vamos embora e vamos fazer o que tem que fazer. E aí ele falou, olha, primeira semana você vai fazer, você tem essas duas opções, ou faz a quimio antes ou faz a quimio depois. O que você escolhe? Eu falei, olha, eu nunca tive câncer. É a primeira vez que eu estou tendo um câncer. Então o senhor é o médico, o senhor vai dizer para mim qual é a melhor opção para mim. Sim. É a opção anterior ou posterior. E aí foi designado, através de um protocolo todo de estudos, que nós fizéssemos a quimioterapia antes. 8 sessões de quimioterapia. E Nancy, esse processo da quimio para você, né? Emocionalmente a gente já consegue sentir na sua fala essa fortaleza. Só o que você já disse, se você tivesse 1% de chance, você estaria ali lutando para você se recuperar, sim, né? Isso eu acho de uma força assim absurda. Mas como foi esse processo, já com essa força, com esse emocional fortalecido, mas como foi o processo de químio? Porque eu, assim, não tenho como imaginar, mas acredito que é um processo fisicamente muito difícil. Muito. Mas como foi para você ali, contando com o apoio da família, com esse esclarecimento do médico, que eu também acredito que faz toda a diferença, né? Sim. O médico que me tratou, ele era uma pessoa, assim, o primeiro contato que você tem com o médico, você vem com o chefe da equipe, né? Então ele vem, ele te fala. E eu lembro que ele estava conversando comigo e eu vi uma mulher chorando num outro consultório, e aí ele falou, que ela acabou de saber que ela vai perder os cabelos. Eu falei, olha, então, parece que eu também devo perder, né? Ele falou, sim, você vai fazer 4 químios vermelhas, né? Que a gente chama assim, é bem popular, né? Químio vermelha e químio branca. Isso para quem trabalha, para quem faz o processo quimioterápico, a gente sabe, a gente, como paciente, a gente denomina assim, é a químio vermelha, a sua é vermelha? Nossa, a sua é branca? Então tá bom. Porque a químio vermelha, ela derruba.
Então você tem que, primeiro processo ele me pediu para fazer um tratamento dentário, fazer um tratamento, se eu estava fazendo algum processo, se eu tinha alguma inflamação no corpo, alguma coisa, para que tudo fosse eliminado antes de começar a quimio. Fiz um tratamento, um dentista, um amigo meu, fez todo o processo, estava tudo certo, vamos começar a quimioterapia. Eu fumava muito, eu fumava uma média de 1,5 maço de cigarros por dia, então eu era uma fumante inveterada. E aí fui para o meu primeiro dia de quimioterapia. No primeiro dia eu fumei tudo que eu podia fumar na porta do hospital, sentei lá e fumei, falei, agora joguei o cigarro fora e falei, nunca mais vou fumar. E aí o médico até falou para mim, falou, não, você vai voltar. Eu falei, não vou, e nunca mais voltei. Então isso é uma coisa que falei, não quero mais isso para mim. O processo da quimioterapia é extremamente agressivo, mas ele é necessário. Então, eu lembro que houve uma pessoa uma vez falando que ela, quando entrava a quimioterapia pelo braço, ela tomava água e ela falava, está entrando a minha cura, está entrando a minha cura, está entrando a minha cura. E eu comecei a fazer esse exercício. Então, a primeira sessão de quimioterapia, ok, normal, você vai lá, senta, são 4 horas de químio, você fica lá 4 horas sentada, minha irmã, minha filha, as pessoas conversando, você batendo papo, tomando muita água, porque é todo eu não sei nem dizer como, mas é uma coisa que está entrando no seu corpo que é muito agressiva, sim, né? Sim. Então, tomava muita água e tal, e ok. Primeiro a quimioterapia. Você tem que estar certinho, o seu peso, seus glóbulos vermelhos e brancos, você tem que estar com tudo certinho. Durante aqui, eu não sei, só uma dúvida, você sempre vai fazendo esse acompanhamento dos outros exames para saber como está ali tudo também? Sim. Você tem que fazer o acompanhamento antes de você fazer a químio, 1 hora antes de você fazer a químio, você faz um exame de sangue, ele precisa estar perfeito para você poder fazer a químio. Eu fiz 8 sessões de 21, com intervalos de 21 dias. Então, a primeira sessão, após 21 dias eu entraria na segunda. No 15º dia, depois que eu fiz a primeira quimioterapia, eu fui convidada para ir na casa de uma amiga, passamos o dia na piscina, conversamos, eu estava com o cabelo curto, estava com um chapéu, porque eu não podia tomar sol, e óculos, e bonitinho. Aí eu tirei o chapéu e coloquei o chapéu do lado, e a minha filha olhou, falou, mãe, o seu chapéu está com bastante cabelo. Esse foi o dia mais difícil que eu vivi. Aí eu chamei minha amiga e falei, cara, eu preciso ir no seu banheiro, porque eu acho que meu cabelo está caindo. Ela falou, vamos embora, vamos lá, vamos resolver isso. E aí até então você não tinha sentido os efeitos tão bruscos da químio, porque entrou todo aquele material dentro do meu organismo, ele estava funcionando ali dentro, ele está agindo dentro do seu corpo, ele está matando as células, e o médico falava, ele mata as ruins e mata as boas também. Então minha alimentação tinha que ser extremamente rígida, repleta de muita proteína, de vitaminas, de sucos e uma série de coisas, que a gente fazia isso sempre. E aí foi o primeiro dia que eu tive mesmo contato, porque até então dá a entender assim, dentro do meu peito tem um tumor. Eu não enxergo esse tumor, mas ele está lá. Dentro do meu corpo tem quimioterapia, eu não enxergo isso. Mas e o lado externo? Aí ele começou a aparecer. E aí quando eu entrei no chuveiro e comecei a passar a mão na minha cabeça e os tuchos do meu cabelo caíam inteiros, começou a formar buracos na minha cabeça, e a minha filha chorava atrás de mim. Eu sei que ela chorava, mas ela fazia de tudo para eu não perceber que ela estava chorando, e o resto que sobrou de cabelo a gente amarrou, porque eu tinha muito cabelo, era uma coisa absurda, meu cabelo era longo, preto, grande, e aí nós colocamos dentro do chapéu, a minha amiga veio com um lenço, a gente amarrou, e eu falei, eu vou embora, vou para casa. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com a doença em si. Pode parecer estranho a gente falar isso, né? Mas eu visualizei a doença. Ali eu olhei e falei, nossa, ela existe de verdade.
foi o que você disse, né, Nancy? Até então, você tem ali o diagnóstico, você sabe que o tratamento vai ser iniciado, você sabe até de todos os processos, mas até você sentir isso realmente externamente no seu corpo, né, é um processo diferente, né? Então, realmente, tem esse impacto, não tem como você não ter esse susto mesmo, né? Um choque, né? Esse choque, É um choque visual, né? Porque a gente é muito visual, né? A gente trabalha nessa área nossa, então a gente é mais visual ainda. Né? Então, aí vem todos aqueles processos de você se afastar do trabalho, porque realmente você não tem condições de ir. Vem uns processos bem ruins de enjoo. Então, eu acordava durante a noite e ia para o banheiro e passava muito mal, e vomitava muito, e aí eu tinha muito enjoo, eu não podia sentir cheiro de determinadas comidas. Até hoje existe uma marca de sabonetes que eu não uso de jeito nenhum, porque ela me remete ao cheiro da quimioterapia, porque aí você começa a perceber, o seu corpo começa a ter cheiro quimioterápico, então você começa a exalar, então você tem cheiros diferentes, parece que fica muito mais apurado o seu olfato para algumas coisas. E eu era obrigada a comer coisas. A minha filha é vegetariana, ela sofria, eu via. E eu falo muito da minha filha, porque minha filha foi muito parceira. Sim. Ela ficou muito do meu lado mesmo. Então, assim, eu lembro que ela tinha que fazer fígado para eu comer. E ela sendo vegetariana, ela pegava aquilo, eu falava, nossa, tá sofrendo aí, filha? Ela, não, tá tudo bem, tá tranquilo. E eu tinha que comer aquilo, porque eram os alimentos que eu precisava comer. Então, muitas coisas você não pode comer, os médicos proíbem, muitas coisas você é obrigado a comer. Então, assim, foi todo esse processo, muitos amigos estiveram do meu lado nesse momento, e para me dar força. Então, foi também muito desse apoio que foi me levantando. Só que você faz o primeiro, aí você vem para a segunda, a terceira ainda é vermelha. No final da terceira, eu pesava uma média de 60 quilos, eu já estava com quase 40, 48, 49 quilos. Eu saí da última quimioterapia, que foi a terceira branca, né? São 3 vermelhas e 3 brancas, eu saí pesando 40 quilos, 42 quilos. Não tinha mais roupa que servisse, não tinha mais nenhum pelo no corpo, nenhum. Eu não tinha sobrancelha, eu não tinha pelo no braço, eu não tinha pelo nas partes íntimas, eu não tinha cabelo. Eu me sentia um ovo, assim, eu não sei, eu me sentia uma coisa estranha. Eu era branca, você fica pálida. As pessoas olhavam para mim e se assustavam um pouco, às vezes, né? E amigos, né? Dos meus filhos que às vezes falavam, sua mãe está passando um processo difícil. Tá passando, mas vamos superar. E assim, eu via pessoas que chegavam na minha casa, me viam e engoliam seco, sabe? Nossa, é a Nancy, é a Nancy, aqui, em carne e osso, e vai sobreviver. E eu lembro sempre muito eu tinha que ser, cara, não. Café, eu acho isso incrível. Porque eu sou mãe solo. Eu sou uma mãe que criou 2 filhos sozinhas, sozinha, que passou por processos muito complicados de relacionamento, de vida. Eu sou uma pessoa que eu não fui criada pela minha mãe. Eu fui criada pela segunda esposa do meu pai, que foi uma pessoa muito legal para mim. Então eu venho de processos de sobrevivência. Então eu tive processo de sobrevivência na infância. Eu morei na casa de todas as pessoas da minha família. Então assim, eu venho de sobrevivência. Então eu olhei para aquilo e falei, não é possível que uma doença vá me tirar daqui. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muito que viver ainda. Então eu continuei. Eu lembro que o último dia que eu fui fazer a quimioterapia, eu fiz o exame de sangue, o médico olhou e falou, não vamos fazer a quimio. É a última quimio, deixa, você vai para casa, se recupera um pouco do seu sangue, você não tem condições de fazer, se você fizer você vai passar muito mal, vá para casa, se recupere, e daqui a 21 dias você volta de novo. Eu falei, eu não vou. Eu falei, é a última quimio, por que eu não vou fazer? Eu vou fazer. Né? Eu falei, não, é a última, vamos fazer. Mas você vai sofrer. Eu falei, mas sofrer, a gente sofre. Eu vou fazer, eu vou resistir até o fim. Eu lembro que foi o dia que eu passei mal. No meio da quimio eu tive que sair para ir no banheiro. Eu vomitei, a gente tomava um remédio ali, um Vonal que chamava, que era um remédio para controlar o vômito, o enjoo. E eu falei, não, eu vou até o fim. E fui até o fim. Fiz a última quimio.
Fui para casa, 21 dias depois me marcaram a cirurgia. Primeiro dia da químio até o último foi mais ou menos quanto esse período? Eu comecei a fazer químio em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu fiz minha cirurgia em abril, deu quase 8 meses. Sim. Passamos o Natal todos juntos, eu careca, lá bonitona, maravilhosa. Achei divino, porque eu não precisava fazer nada, meus irmãos faziam tudo para mim, eu era paparicada, todo mundo me paparicando, eu praticamente sem nada, assim, pele e osso mesmo, mas com muita força ainda e acreditando muito que aquilo ia dar certo. O médico falou, você tem 80%, falei, caramba, 80% é muito, então eu já estou subindo, já estou subindo, porque depois da quimioterapia a gente tem, já veio aí a parte da cirurgia. E depois da cirurgia, Nancy, como foi esse processo realmente aí de recuperação, de acompanhamento médico, para ter certeza ali de que, né, você está indo bem nesse processo também? A cirurgia foi em abril, eu fiz uma mastectomia radical, não teve como salvar a minha mama, ela foi toda embora, mas como eu digo, eu tive muita sorte também, porque eu tive sobra de pele, e com essa sobra de pele eles conseguiram colocar uma prótese na mama, então eu já saí bem estruturada, eu já vi situações bem piores, a minha estava bem bacana. Eu saí de lá, vim para casa, é um processo dolorido, bem dolorido, porque você tem uma amputação, né? E eu fiz o esvaziamento axilar, então eu perdi 28 linfonodos, então também tem um buraco na axila. Tudo aquilo era um processo dolorido e cicatrização e tal. Ok, tiramos o curativo, estava tudo bonitinho. Uma mama em cima, outra embaixo. Fizemos lá uns acertos. O médico fez umas recuperações. E aí foi esse processo de continuar a vida faltando um pedaço. Falta um pedaço. Que a gente recupera com outras coisas. Depois disso eu fiz um tratamento hormonoterápico, né, que você toma, porque a minha idade era muito elevada e eu também tive um outro processo, que foi o processo da menopausa. Eu entrei no processo da quimioterapia, ainda não tinha menopausa. E aí depois, quando você faz a quimio e faz todo esse processo, automaticamente você entra na menopausa, isso não teve como evitar. Então tinha aqueles calores, tudo isso eu tinha normal. Fui ganhando peso, normal, né, já voltando às minhas atividades. Aí foi só esse processo de acompanhamento. Foram 5 anos tomando uma medicação, e depois, como eu já tinha uma idade elevada, os médicos, quando iam me dar alta dos 5 anos, porque normalmente as mulheres têm alta com 5 anos, eles resolveram que eu tinha que fazer um protocolo de 10 anos. Porque como o meu tumor era um tumor grande, eles não queriam, não precisei fazer radioterapia, que foi também uma grande sorte, a radioterapia também é muito agressiva. Aí eu fiz um protocolo de 10 anos, eu tive alta desses 10 anos, na pandemia, em 2019, mais ou menos, eu não me lembro essa data, me sinto totalmente recuperada. Hoje os médicos falam para mim, você está recuperado, eu não tenho não tive nenhuma metástase, que é uma coisa que assusta muito, e a gente tem um processo durante todo esse período, que toda vez que você vai fazer exame, você vai com medo. Você fala, fazer uma mamografia. Aí só tem uma mama, né? A outra é silicone. Você precisa fazer esse acompanhamento. Mas você precisa sempre, fazer. Né? E você faz, no começo você faz 2 vezes por ano. Depois eles vão reduzindo 1 vez por ano, 1 vez por ano. E ainda hoje, eu mesmo de alta, eu tenho o médico, inclusive ontem eu estive no hospital. Eu tive uma alta definitiva, mas mesmo assim a orientação é a mesma. Manutenção de 1 vez por ano, mamografia de 1 vez por ano, ultrassonografia, fazer 1 vez por mês o autoexame. Eu tenho uma mama, mas eu tenho essa mama e eu preciso fazer esse autoexame sempre. E fazer esse segmento, porque eu acho que a única maneira que a mulher tem de se defender é cuidando dela mesma. Porque se ela não se cuidar, ninguém vai cuidar por ela. Então eu falo para todas as pessoas que eu conheço, as mulheres que eu conheço, você já fez seu exame? Parece que eu fiquei meio que um guardião dessa fase, dessa palavra, sabe? Você já fez o seu exame?
porque eu não gostaria que ninguém passasse por isso. Então é muito importante que a gente faça mesmo essa prevenção. A prevenção, ela te tira desse processo. Nancy, você comentou um pouquinho que você abandonou o cigarro, né? Mas que ao mesmo tempo você já tinha esse estilo de vida mais ativo, você Sim. sempre fazia os exames preventivos. Mas teve mais alguma coisa que mudou no seu estilo de vida mesmo? A minha alimentação mudou muito, né? Minha alimentação. O cigarro eu abandonei totalmente. É uma coisa que hoje em dia eu olho e falo, por que eu fumava, né? Não sei nem por que eu fumava. Eu achei que eu tinha diminuído um pouco a minha agitação, mas a minha agitação não mudou muito, não. Eu sempre fui uma pessoa muito ágil, muito ligada em tudo, sempre querendo fazer tudo de uma vez. Mas isso também acho que é um pouco exigência do mercado, da área do de mercado, eventos, da né? área de eventos, isso eu não consegui eliminar, não. Mas eu tenho processos de maior cuidado com o meu sono. Eu hoje procuro dormir. E eu lembro que no dia que o meu médico me tirou do hospital e falou, você já pode ir para casa, você está curada, mas você tem 10 anos aí pela frente de manutenção. Ele falou para mim, faça uma viagem para você, especial, só tua. E ele falava, e nunca mais na sua vida deixe de falar o que você sente. Então, isso é uma coisa que eu mudei muito. Eu olho para mim e falo assim, pô, eu já tive câncer, né? Eu posso falar para essa pessoa que eu não estou feliz com ela, né? Então, assim, eu tenho feito muito esse exercício de cuidar de mim, sabe? Acho que a gente ressignifica muita coisa depois de passar por um processo difícil, assim, né? Alguma coisa que realmente transforma o nosso olhar, até para a nossa vida, para outras coisas, de ressignificar mesmo, né, Nancy? Você valoriza muito mais algumas coisas que você não valorizava. O contato familiar, o dia a dia, coisas pequenas, sentar lá todo mundo em volta de uma mesa e comer junto, e bater papo, e brigar, e discutir, e você poder falar, e você não engolir tantas coisas, e você se valorizar mais, sabe? Se valorizar mais como mulher, se valorizar mais como pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Eu, nesse processo todo, acabei perdendo um relacionamento, que eu estava envolvida com uma pessoa que acabou me largando, e eu falei, graças a Deus foi, porque... É um livramento. É um livramento. Com certeza, então, assim, tem coisas que a gente precisa olhar diferente, sabe? Ter mais empatia com outras pessoas, sabe? E eu era uma pessoa muito agressiva, eu tinha uma forma muito agressiva de lidar com as outras pessoas. Mesmo no meu trabalho, eu não respeitava muito o cara que estava do meu lado, um parceiro que estava trabalhando comigo. Eu sempre tive uma empáfia muito grande, um orgulho muito grande do que eu fazia, do que eu era. E aí eu dei de cara com isso e falei, cara, eu não sou nada disso, eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Então eu acho que a minha alegria de viver mudou, eu acho que o meu estilo de vida mudou, a diminuição, praticamente extinção dessa forma agressiva que eu tinha de ser com os profissionais que trabalhavam comigo, até profissionalmente mesmo, isso mudou muito. E isso acabou me abrindo até mais portas no mercado, porque hoje as pessoas me enxergam de uma maneira diferente. A gente tem que ter muita sabedoria para lidar com esse tipo de desafio que vem para a tua vida, sabe? Mas também você nunca pode perder a esperança de que as coisas vão dar certo. Acho que a resiliência me ajudou muito. Acho que é isso. Incrível sua fala, Nancy. Para a gente finalizar, antes de você deixar o seu recado, eu só quero deixar aqui alguns dados que eu acho muito importante, né, a gente falando sobre o câncer de mama, que no Brasil ele é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, está sendo considerado a primeira causa de mortes em mulheres. Então, por isso que a gente está reforçando esse tema aqui, a importância do autoexame, a importância também desse cuidado anual aí com a saúde regular, com a sua saúde, e até 2025 está previsto 74 mil novos casos e 54% das mulheres ainda subestimam principalmente a mamografia. Sim. Então, não é um exame que dói, tá, gente? Pois é, não é dolorido. Não é. As pessoas vale as mulheres têm um pouco de medo, de receio, mas não, mas tem que fazer. Gente, tem que fazer mamografia, ultrassonografia e autoexame. Façam, porque é uma forma de evitar dores.
Inclusive, Nancy, vou pedir para você deixar aí um recado final junto já com essa recomendação aí que você acabou de falar para a gente também. Eu peço sempre para que todas as mulheres que estejam, para mim, envolvidas comigo, ou não, ou mulheres que vão assistir esse meu depoimento, se cuidem. O dia a dia é muito estressante, o dia a dia é uma corrida, a gente tem outras coisas para fazer durante toda a vida da gente, né? Trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, estar com os amigos, mas eu acho que nada disso tem valor se você não estiver aqui em vida. Então, o autoexame é extremamente importante, mas associe esse autoexame a uma visita ao médico. Mesmo que você não tenha condições de ter um médico particular, vá num posto de saúde. Existem inúmeros postos em São Paulo que dão condições da gente conseguir fazer esse exame. Eu sei que existem muitas dificuldades, mas realmente o que eu deixo é que se cuidem. É a melhor forma da gente continuar vivendo. Meus 80% eu dei valor, ele está aqui. Com certeza, Nancy, foi emocionante ouvir a sua história, o seu relato aqui pra gente, não só como um alerta, mas como uma experiência e com certeza um recado para todos nós, né? Não só para a gente cuidar da saúde, mas para a gente principalmente ter essa força, essa fé e essa resiliência nos momentos mais difíceis, né? Sim. E, além de tudo, poder contar com as pessoas que a gente ama. Então, com certeza, foi um grande exemplo de vida ter você aqui, ouvir um pouco da sua história. Muito obrigada por compartilhar com a gente de nesse verdade. momento. Eu agradeço. Obrigada. Obrigada a todos vocês também. E a gente chega aqui ao final do primeiro episódio do CapCast. Já convido vocês para seguir a gente nas redes sociais e também para complementar a fala aqui da Nancy, para vocês se cuidarem sempre, não só agora no Outubro Rosa, tá, gente? Mas durante todo o ano aí, façam, como a Nancy falou, o autoexame, mamografia, cuidem aí sempre da saúde, tanto mulheres quanto homens também. Fico alerta aí para vocês também se cuidarem. E eu agradeço mais uma vez aí vocês terem acompanhado e fiquem ligados nas nossas redes sociais que em breve tem mais um CapCast para vocês.